Olá e sejam muito bem-vindos! Vamos diretos ao assunto. O desafio é sempre o mesmo, não é? Como é que se pega na experiência, por vezes caótica, mas super valiosa, de um estágio e se transforma aquilo num relatório que seja estruturado, profissional e, mais importante que tudo, que tenha impacto? Bem, é precisamente esse o projeto que vamos construir juntos hoje, passo a passo. Ok, vamos mergulhar nisto. A primeira coisa a fazer é mudar a perspectiva. Pensem neste processo não como ter de escrever um documento aborrecido, mas sim como um verdadeiro projeto de construção. Estamos a pegar na matéria-prima, que é a experiência, e a transformá-la em conhecimento sólido, algo permanente. O rigor não começa quando nos sentamos ao teclado. Começa muito antes, na forma como olhamos para as coisas. E como em qualquer bom projeto, precisamos de um plano. Aqui está o nosso roteiro, a nossa jornada do construtor. Vamos passar por 5 fases muito claras. Da observação à ciência, a gênese de um problema, o projeto da investigação, o coração do relatório e, por fim, a arte da conclusão. Vamos a isso. E pronto, vamos lá começar a obra. Primeira fase: transformar a experiência em bruto, as observações do dia-a-dia, num processo científico. É aqui que separamos, os amadores dos profissionais. A ideia central está toda aqui, neste manifesto do investigador. Isto é a filosofia que tem de guiar todo o trabalho. Porque reparem, não se trata apenas de contar o que se viu. Investigar é analisar, é aplicar filtros técnicos para perceber a realidade de uma forma muito mais profunda e estruturada. E como é que se faz isso na prática? Simples, através de 4 fases. Primeiro, a imersão. Mergulhar de cabeça no ambiente. Depois, a observação. Estar atento, registar tudo, idealmente num diário de bordo. A seguir vem o diagnóstico, que é quando começamos a identificar padrões, a ver o que funciona e o que não funciona. E tudo isto culmina no 4º passo, a formulação de um problema científico, que é, no fundo, a tradução técnica daquilo que observamos. Ok, vamos avançar para o passo seguinte, que é, e deixem-me sublinhar isto, absolutamente crítico, definir a pergunta, a questão central que vai ser a espinha dorsal de todo o relatório. E para isso, usamos uma ferramenta mental muito poderosa, o princípio do funil. A imagem ilustra-o na perfeição. Começa-se com uma área de interesse muito geral, muito ampla, e depois vamos afunilando. Aplicamos cortes técnicos, delimitamos o espaço, o tempo, o tema. O objetivo é chegar lá abaixo, à ponta do funil, com uma pergunta de partida que seja cristalina, que seja possível de responder e, se possível, original. Levem esta frase muito a sério mesmo. Investir tempo a pensar e a refinar a pergunta de investigação é provavelmente a coisa mais inteligente que se pode fazer. Pensem nisto. A pergunta é a fundação de todo o edifício. Se a fundação for fraca, instável, bem, todo o resto corre o risco de desmoronar. Então, como é que validamos a nossa pergunta? Com esta checklist rápida. Primeiro, é viável? Temos tempo e recursos para lhe responder. Segundo, é relevante? A resposta vai trazer algum conhecimento útil? Terceiro, é clara? A linguagem é precisa, não dá margem para dúvidas? E por último, é original? Traz uma perspectiva, nem que seja ligeiramente nova? Se a resposta for sim a tudo isto, luz verde, estamos no caminho certo. Muito bem, problema definido, fundações sólidas. Agora está na hora de desenhar a planta do nosso edifício. Vamos mapear a estrutura do relatório, a começar pela introdução. A introdução não é um aquecimento, atenção, é o mapa que vai guiar quem lê o trabalho. E um bom mapa tem de responder a 3 perguntas: onde, o quê e como. O onde é a ambientação, ou seja, a caracterização do local. O quê é o design da investigação, qual é o problema, os objetivos, a hipótese. E o como é a estrutura, onde se explica de forma breve o que vamos encontrar nos capítulos seguintes. A seguir, a parte teórica. Para fugir daquele erro clássico da colcha de retalhos, sabem, aquela coisa de só colar citações umas atrás das outras, a análise tem de ser sólida, assenta em 4 pilares. Uma boa revisão bibliográfica, a definição clara dos conceitos que se vão usar, a escolha de um referencial teórico, que é a lente através da qual vamos analisar o problema e, claro, rigor absoluto nas citações. O segredo aqui é pôr os autores a conversar uns com os outros. E chegamos à parte da engenharia da nossa investigação, a metodologia. Aqui não basta dizer o que se fez, é preciso explicar o como e o porquê. E há uma regra de ouro. Não é suficiente definir os conceitos, tipo, usei uma abordagem qualitativa. Não. É preciso descrever como é que essa abordagem se aplicou na prática, no terreno, durante o estágio, como é que isso se materializou. Isso é que é fundamental. Com a planta desenhada e os materiais escolhidos, está na hora de começar a erguer as paredes. Vamos construir a estrutura principal do relatório, o seu corpo, o seu coração. Comecemos pelo resumo. O resumo é o cartão de visita do relatório.
Muitas vezes é a primeira e a única coisa que as pessoas leem, por isso tem de ser impecável. A fórmula é quase matemática, um parágrafo único que junta contexto, objetivo, metodologia, a atividade principal e os resultados. E atenção, nada de citações, nada de tabelas e, muito importante, nada de opiniões pessoais. A voz aqui é impessoal, sempre na terceira pessoa. Um bom relatório mostra que o trabalho não aconteceu numa bolha, num vácuo. E para isso, esta ferramenta do raio-x do contexto é fantástica. É uma forma de analisar todo o ecossistema da instituição. Olhem para as várias dimensões, a económica, a cultural, a demográfica. Isto dá uma profundidade e uma relevância ao trabalho que faz toda a diferença. E agora, o relato prático. A documentação das atividades tem de ter uma lógica, uma narrativa. Começa com a planificação. Quais eram as metas? Que materiais foram usados? Depois, o relato das aulas observadas, com um olhar clínico sistemático. A seguir, as aulas realizadas, detalhando o que foi feito. E, finalmente, a reflexão, que é o momento de ligar os pontos entre a teoria e a prática, analisando o que correu bem e o que correu menos bem. E pronto, chegamos à reta final, a fase dos acabamentos. E são estes detalhes, estes retoques finais, que muitas vezes distinguem um bom relatório de um relatório verdadeiramente excelente. Primeiro, uma distinção que parece pequena, mas é crucial. Conclusão ou considerações finais não é a mesma coisa. Uma conclusão dá uma resposta fechada, direta ao problema. É mais comum nas ciências exatas. Já as considerações finais têm um tom mais reflexivo, aberto e reconhecem que a investigação é um processo que não se esgota ali. É mais típico das ciências sociais. A escolha depende muito da natureza do trabalho. Mas, seja qual for a escolha, há 3 regras que são sagradas, inegociáveis. Primeira, tem de responder diretamente à pergunta de investigação que foi feita lá atrás, na introdução. Segunda, tem de verificar se os objetivos foram ou não atingidos. E terceira, e esta é para escrever a letras garrafais, nunca, em caso algum, apresentar dados ou informações novas na conclusão. A conclusão fecha, não abre novas portas. Outra dúvida muito comum: qual é a diferença entre apêndice e anexo? É super simples, na verdade. Apêndice é um documento que nós próprios criamos, de autoria nossa, como um guião de entrevista. Anexo é um documento de terceiros que usamos para dar suporte ao trabalho, como um relatório institucional ou uma lei, por exemplo. Simples, não é? E antes de entregar a chave da obra, uma última verificação de qualidade. Esta lista de erros comuns é um autêntico salva-vidas. Evitem a primeira pessoa no resumo. Fujam da tal coxa de retalhos na teoria. Não se esqueçam de descrever a aplicação prática na metodologia. E, como já disse, nada de dados novos na conclusão. A palavra-chave aqui é consistência. E terminamos com este pensamento, que acho que é muito importante. Às vezes, sentimos uma pressão enorme para sermos 100% originais, para inventar a roda. Mas a investigação não é sobre isso. É sobre dar a nossa contribuição, por mais pequena que pareça, para um corpo de conhecimento que já existe. E o trabalho que se faz num estágio, quando é bem documentado e analisado, é exatamente isso. Um novo e valioso raio numa roda que, graças a esse trabalho, continua a girar.